Impressora sublimática. Qual escolher? Nesse vídeo, a gente vai tirar todas as tuas dúvidas para que você escolha a melhor impressora sublimática para você realizar os seus trabalhos. Inicialmente, a gente vai definir o tamanho dessa impressora, tá? Isso tem a ver com o nicho de mercado. Fica um pouquinho aí e até o final do vídeo eu tiro todas as tuas dúvidas de qual impressora você escolher para o teu trabalho, tá bom? Olá, tudo bem? PH aqui novamente. Seguinte, a gente trabalha aí nos cursos presenciais, então aqui abaixo do nosso vídeo a gente vai ter os links para que você conheça um pouquinho do trabalho presencial. A gente vem rodando o Brasil aí com uns projetos muito bacanas, com parcerias muito fortes e de repente a gente vai estar na tua cidade. Então clica aqui embaixo, vai para o curso presencial, mas para você que prefere ou não tem condição de chegar no presencial, a gente está com um curso online muito legal, onde a gente tem as videoaulas gravadas. Abaixo das videoaulas a gente tem um formulário para saber se você entendeu as dúvidas, também para gerar novos conteúdos para a gente, facilita. E um grande diferencial, a gente trabalha também com aulas ao vivo por módulo. Então tem um grupo secreto do Facebook e a cada 15, 20 dias a gente entra ao vivo para você do curso online, tá bom? Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e muitas dicas de sublimação e do mundo em geral dos personalizados, tá bom? Então, a promessa do vídeo é: qual impressora sublimática devemos escolher para o nosso negócio, tá? Esse vídeo fica até o final que a gente vai decifrar como escolher essa impressora, tá? Então vai ter dicas e alertas até o final do vídeo. A primeira dica que eu dou vem para você definir o teu tamanho, tá? Então se será uma impressora do tamanho A3 ou uma impressora A4. Onde é que eu defino isso? No teu nicho de mercado, na tua área de atuação. Exemplo, se a minha área de atuação, como eu sempre fui desde 2007, se a minha área de atuação é material cilíndrico, como caneca, squeeze, eu não preciso ir para uma impressora A3. Diga-se de passagem que a impressora A3, por exemplo, a L1300, ela custa em torno de 3 vezes mais do que uma impressora A4. Então, se eu não preciso dessa impressora, não tem porquê, né? E não é a necessidade de adquirir. Agora, se você tem como plano de negócio, se você tem como nicho de atuação uma camiseta, então você quer trabalhar com camisas ou camisetas personalizadas, o interessante é você realmente ir para uma L1300, tá? E eu já começo a dar nome aos bois, L1300 ou a L1800. Diga-se de passagem que a gente está aqui no ano de 2019, né, abril de 2019, e essas duas estão ali sempre à frente dela na sublimação, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou para a tela do computador e vou dizer qual delas você vai escolher, tá bom? Para isso, precisamos saber qual marca escolher para sublimação, tá? A Epson é a impressora mais indicada no momento. Diga-se de passagem que ela não é uma impressora sublimática. Ela é uma impressora convencional que vai ali para o trabalho doméstico e a gente vai inserir uma tinta especial, tinta sublimática, tá? Então a primeira dica que eu dou com relação à parte de escolher a tua impressora, né, é que ela seja Epson, de preferência essas do modelo da linha L, né? L1300, L375, chegaremos já o porquê de cada uma. E não coloque garantia estendida na tua impressora. Isso é muito comum quando você vai adquirir, por exemplo, em uma loja de magazine, ou seja, numa loja que não é uma especializada em sublimação. Então, por exemplo, um L1300 hoje custa em torno de 3.000, 3.200. Então o vendedor sempre pergunta se você quer colocar uma garantia estendida. Se você coloca a garantia estendida por mais 2 ou 3 anos e coloca uma tinta sublimática nela, automaticamente essa garantia já não funciona mais. E não cabe aquele macete, aquele joguinho brasileiro de tentar tirar essa tinta, porque os especialistas da Epson vão saber que você colocou uma tinta sublimática lá, tá bom? Então é um risco nosso, mas é um risco que a gente corre porque ainda não tem no mercado impressora de pequeno formato específica para sublimação.
a gente tem as grandes formatos, que é as plotter, né? Então tem outras marcas aí, Epson, Mimac, Mutor, isso em grande formato. Mas a gente do pequeno ainda está na adaptação. Então essa é uma super dica para você não entrar num valor a mais, né? Compra a tua impressora Epson, né? E coloca a tua tinta sublimática e não necessita você colocar uma garantia estendida, tá bom? Outra dúvida, e isso é muito recorrente, é com relação ao book. Eu vou comprar a minha impressora sublimática por conta do book. Existe HP, Samsung já com esse book. O book nada mais é do que a alimentação contínua de tinta. Antigamente a gente tinha somente os cartuchos ali com 8, 10 ml. Agora tem, por exemplo, a L120 possui um EcoTank com 70 ml. Mas isso não é o que vai fazer a tua impressora servir para sublimação. O que vai servir para a tua impressora virar uma impressora sublimática é a tecnologia da cabeça de impressão. É a tecnologia chamada micropiezo, onde os cartuchos são separados da cabeça de impressão, não gerando tanto calor ali envolvido e a tinta, porventura, vem a virar gás, que é isso que acontece na sublimação. Ela vai do estado, né, sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, tá? Isso no papel. Então, essa dica é de que você não vá comprar impressora por conta do book, e sim por conta da tecnologia micropiezo, e tecnologia essa presente nas impressoras Epson, tá bom? Mais uma dica importante, não é que você não possa, mas evite comprar impressora usada. Porque a gente dentro dos cursos, a gente atendendo esse mundo do quero começar, a gente começa a visualizar pessoas que estão saindo, a rotatividade é muito alta dentro da sublimação. Né? Em um outro vídeo eu posso trabalhar um pouco mais essa questão, porquê da rotatividade alta no segmento. Então quem está saindo do mercado provavelmente está com essa impressora parada em casa. E foi isso que aconteceu com a minha L1300. Quando eu comprei um pacote com vários itens, essa impressora estava parada, não sei se por uma semana, por um mês, e aí a nossa verificação de jatos não fecha, ou seja, a cabeça está danificada. Então não é que você não pode comprar a impressora usada. Agora, o risco dela vir com a cabeça danificada ela é alta, e diga-se de passagem que a cabeça de impressão é o coração da máquina. Tá bom? Então, com essas primeiras dicas e alertas, a gente já começa a ter uma ideia de qual impressora adquirir, ou pelo menos alguns cuidados. Agora, para fundamentar qual impressora realmente você precisa adquirir, vamos para a tela do computador, onde eu vou mostrar tecnicamente como se define a impressora para se trabalhar nesse pequeno formato, né? Sublimação em pequeno formato. Camiseta, caneca, mousepad, quebra-cabeça, esse mundo dos presentes e brindes personalizados. Então, vamos lá? Vamos no computador? Bom, aqui a gente começa a entender, né, as impressoras. Por exemplo, eu vou trazer para você aqui, por exemplo, a mais antiga que eu tenho em casa agora é a L375, né? A série L, EcoTank, né? 375. E aí eu selecionei algumas outras aqui, né? A 380, 395, 396, uma mais recente agora, a 4150, a 3150, L1300 e L1800. Tá? Então vamos lá, o que a gente precisa entender? Tá? As dicas são essas aqui. Ó. Vamos aqui em especificações, olha só. Eu quero primeiro que a minha impressora tem apenas 4 cores, tá? Eu vou chegar daqui a pouquinho no porquê. Então essa aqui, a 375, ela tem o preto, o cian, magenta e o yellow, né? O amarelo. A tecnologia da cabeça, como eu falei no início do vídeo, a tecnologia micropiezo. Então é isso que você tem que entender, tecnologia micropiezo. Se possível, 4 cores. Olha só, o tamanho mínimo aqui da gotícula, 3 picolitros. Tá? Entende isso aqui, 3 picolitros. E a resolução, ó, 5.760 por 1.440 dpi. Presta atenção nessas três opções, ou nessas três informações, certo? Essa aqui é a 375. Vamos pular para 380. 380, 3 picolitros, tecnologia micropiezo, 4 cores e resolução simplesmente igual a 375. Vamos pular para
395, né? Já é uma mais avançada. Tecnologia micropiezo, 4 cores, 3 picolitos e a resolução igual. 396, 3 picolitos, 4 cores, resolução igual. Ou seja, aqui a gente já começa a identificar que essa situação da Epson está lançando modelos é mais por tirar as mais antigas de mercado e também para dar por exemplo, as mais novas já vêm com Wi-Fi, então elas vão acrescentando algumas coisas. Só que para a gente da sublimação, o que eu preciso saber é basicamente isso aqui, entendeu? É basicamente se ele tem 4 cores, se não vem, por exemplo, com uma L1800, o Magenta Light, o Cyan Light, e entenda que tudo, até a velocidade da impressão praticamente é a mesma em todas. A 4150, estamos em 2019, já é uma impressora já mais recente, então as pessoas estão com algumas dúvidas com relação a ela. Verifica que ela tem a mesma coisa daquela primeira da gente lá, ó, 4 cores, 3 picolitos e a resolução igual, né? A 3150, ó, agora um modelo mais recente, um design mais bonito. Olha aqui, Wi-Fi, ou seja, essa impressora já tem um conforto a mais, não precisa do cabo USB, mas o que a gente precisa, 3 picolitos, 4 cores e resolução. Entenda que aqui eu já passei por 1, 2, 3, 4, 5, 6 impressoras, todas do mesmo jeito. Chegamos agora, diga-se de passagem, todas tamanho A4 aqui, tá? Chegamos agora na L1300. L1300, vamos lá. 3 picolitos, 4 cores e a resolução igual às demais. Ou seja, o que está mudando aqui, que está fazendo a diferença nela? O tamanho da folha, né? Que a folha 3, ela é o dobro da A4. E em um outro vídeo, né, uma outra dica, eu posso dizer como é que a gente imprime esse tamanho aqui, ó, tamanho A3. E aqui dentro do nosso canal, a gente tem uma aula, inclusive falando de como você imprimir maior um tamanho na A4, tá bom? Fazer um tamanho do comprimento da A3. Agora chegamos na L1800. Aí a L1800 não é que não funcione para sublimação. Ela funciona, tem alunos que trabalham muito bem com ela. Só que aqui ela já diminuiu o picolitro, né, para 1,5, ou seja, ela tem uma resolução até melhor, né, ela consegue ter uma definição melhor do que a L, não é nem resolução, uma definição melhor do que a L1300, tá? Mas ela tem aqui, ó, Cyan, Magenta Light, que aqui ele diz como Magenta Claro, e o Cyan Light, né, que é o Cyan claro também. Agora, para quem vai trabalhar com perfil de cor, acaba que a L1800 ela já dá um pouco mais de trabalho para a gente chegar nas cores realmente fiéis, tá? Então, não é que não pode trabalhar com a L1800, até porque ela tem as especificações, a tecnologia micropiezo e tudo, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu voto, se você tiver, por exemplo, camisetas no teu nicho de atuação, você trabalhar com a L1300. Ainda está no mercado, é uma máquina muito boa. A gente, por exemplo, eu tenho 1 a 2 anos e meio e realmente mais robusta, aguenta mais o tranco. E já a 4, olha só, a gente tem uma infinidade de opções, porque na verdade elas praticamente não mudam nada, a não ser um Wi-Fi, a não ser uma velocidade de impressão, alguma coisa. Porém, ela tem basicamente todas as mesmas especificações, tá bom? Então, nesse vídeo, a gente acaba mostrando tecnicamente que para você escolher a sua impressora para sublimação, não tem muito mistério, né? Então, eu canso de ver as pessoas, a L396 ou a 380. Se a gente for pegar, elas vão ser iguais para o que a gente quer fazer, tá bom? Uma outra dúvida, acabo tirando agora para você, é o seguinte: vamos supor que você tem a 380 e trabalha ela no convencional, na tinta corante, a tinta que vem própria para você realizar o trabalho em casa, fazer impressões acadêmicas, enfim. Posso utilizar ela para sublimação? Sim.
você vai fazer, se você não tiver condições tecnicamente, você solicita um técnico, onde ele vai remover toda a tinta aqui do EcoTank, vai também utilizar uma função no software que é chamado eliminação total de tinta, onde essa eliminação total vai tirar todas as tintas que estão no cartucho, ou seja, vai tentar tirar o máximo possível, extrair o máximo possível dessa tinta corante e depois sim incluir a tinta sublimática de seu assim, uma tinta que realmente tem uma boa fluidez na cabeça, que tem umas cores que possibilita você ter um substrato bem estampado, tá bom? Diga de passagem que para ter um substrato bem estampado, a gente segue alguns protocolos, e inclusive a tinta é um deles, né? Tá bom? Eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido tirar um pouco da dúvida de qual impressora sublimática, entre aspas, escolher. Porque a impressora não é sublimática, é uma impressora convencional, onde a gente coloca a tinta sublimática dentro. Tá bom? Então é isso. Para escolher a tua impressora, basta alguns cuidados, né? E esses alertas que eu fiz aqui. Ou seja, evitar comprar impressora usada, definir muito bem o teu nicho de atuação para não estar comprando a impressora, e isso serve também para as prensas, tá? Em comprando maior ou menor do que você precisa, para não ter que comprar duas, né? A gente trabalha tentando acertar logo de imediato, para essa grana que de repente a gente não precisou colocar ali, a gente coloca em substrato, em insumo, em aprendizado, tá bom? Então, eu espero ter contribuído e eu preciso também que você comente aqui embaixo, em cima das tuas dúvidas, é que a gente gera conteúdo, é que a gente gera novas aulas, novas dicas, assim a gente chega mais próximo da dúvida de cada um, tá bom? Então é isso, grande abraço e até a próxima aula. Na verdade, até a próxima dica, né?